Amém, amados. Pode se assentar rapidinho. Vou chamar a pastora Ágata para chegar. Enquanto ela chega, deixa eu só apresentar os livros dela, se ela quiser falar depois mais um pouco, tá? A pastora Ágata é escritora hoje, também, né? Já há um bom tempo. E junto com a Clube de Leitura, esse aqui é Mundo Cristão, esse aqui também? Não, cada um. Não, mas junto com a Sociedade Bíblica, ela tem um trabalho também excelente. E você pode adquirir depois esses livros ali no final, tá? Não estamos vendendo nada dentro da igreja, mas é para abençoar a sua vida e participar do ministério, tá? Aqui tem é o primeiro esse? Esse é o segundo, né? Tem o João. Então o primeiro já acabou, tá? Mas o segundo livro dela, A Voz do Povo e a Voz de Deus. E esse livro, esse eu não tenho ainda. Chama Viva de Forma Extraordinária, tá? Então é o terceiro livro dela e você pode aí adquirir. E falando da nossa escola dominical que nós tivemos de finanças, o pastor Brian também tem uma apostila aqui de finanças, né? Que você pode, tem vários aqui ensinamentos sobre dinheiro, sobre orçamento, tá? E também ele tem um grupo, eu mandei no grupo da igreja, não sei se alguns entraram, né, mas no o grupo de WhatsApp sobre finanças, ele tem semanalmente, né, mandado temas bíblicos relacionados a dinheiro e também ali planilhas financeiras para que você possa usar. Se você quiser, depois do culto, procura ele, aí ele pode passar o número e daí você entrar nesse grupo de WhatsApp também, tá? E adquirir também esses materiais que vão abençoar a sua vida. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar com a pastora Ágata e agradecer nesse tempo especial. Senhor Deus maravilhoso, Pai, é um privilégio nós termos a tua filha aqui esta manhã e nós queremos pedir que de maneira especial o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, Pai, seus filhos, seu esposo, e que o Senhor de maneira poderosa possa usar ela esta manhã aqui na sua casa, Senhor. Que ela seja a boca de Deus neste lugar e que a tua palavra possa abençoar o nosso coração. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, bom dia, paz. Sempre uma alegria, um privilégio para nós estarmos aqui. Estou com a família quase completa. O Brian, que já teve a oportunidade de ministrar na escola bíblica, e nossas duas filhas. Temos 3 filhos, o mais velho já é adulto, já faz faculdade em Florianópolis, então o nosso convívio com ele é bem reduzido. Mas a Vitória e a Gabi estão aqui, adolescentes, e ainda nos acompanham. Esse mês é mês de aniversário dessa igreja, não só dessa igreja, como do pastor. E eu também tenho o privilégio de fazer aniversário em março. Eu digo que março é um mês lindo, a gente tem muita coisa para celebrar e eu gosto de celebrar o mês inteiro. Eu tenho a sensação que o mês inteiro é meu e eu celebro. Eu gosto muito de fazer aniversário. Eu creio que a vida ela deve ser celebrada todo dia, mas o dia do aniversário é especial, né? Marca a nossa chegada, assim. Eu amo tanto viver e eu brinco porque eu nasci meia-noite e 5 do dia 11 de março. Eu falo, eu sou tão fominha de vida que eu queria viver o dia todo, assim, né? Nasci no inicinho do dia e eu amo viver. E há 4 anos, eu e o pastor Edmu, nós nascemos no mesmo ano, só que eu sou muito mais velha que ele, 12 dias, e há 4 anos eu estava para completar 40 anos, né? E eu estava muito empolgada com completar 40 anos. Eu estava achando que era uma idade assim, de maturidade, sabe? Especial. Várias coisas também me influenciavam. Meu pai morreu aos 40 anos, eu tinha 10. E eu achava meu pai um senhor, sabe? Um velhinho com 40 anos. E eu ainda me sinto bem jovem. E já passei, né? Fiz 44 esse ano. Então, 40 mexia comigo. A vida toda que meu pai viveu, acabou. Também, eu sou professora de filosofia
E alguns filósofos chegavam a dizer que a gente só começa a entender filosofia aos 40 anos. Então eu estava com essa coisa, vai ser bem legal fazer 40 anos. E o que eu posso fazer para Deus em gratidão por essa vida que Ele já me proporcionou viver? E eu sempre amei o livro de Provérbios, já li Provérbios inúmeras vezes, um capítulo por dia, já estudei ele com várias pessoas, em grupo, individualmente. Mas uma coisa que me angustiava um pouco no livro de Provérbios é que alguns capítulos têm muitos temas. Então eu queria organizar. E eu até já fiz planilha de Excel para organizar os versículos de Provérbios, o que fala de fofoca, o que fala de ciúme, o que fala de inveja. E quando eu estava para completar 40 anos, eu falei, eu vou tirar 40 temas de Provérbios, não que Provérbios só tenha 40 temas, mas eu vou fazer um estudo por dia, numa contagem regressiva até o meu aniversário. E foi o que eu fiz. Eu comecei dia 31 de janeiro e até 11 de março chegaram os 40 dias. E o tempo passou, eu gravei áudios, mandei para listas que eu tinha, pessoas acompanharam. Na época eu chamei de Jornada da Sabedoria. E eu apresentei para a editora Aprisco e eles gostaram e a gente publicou o livro, só que eles sugeriram outro título, Viva de Forma Extraordinária. Na verdade, eles sugeriram um pouco diferente. A palavra extraordinária, a princípio, me incomodou. Eu falei, eu não quero um negócio 40 passos para uma vida transbordante, né? Não é um livro de autoajuda, não é um caminho único para todo mundo, né? Cada um tem suas vivências e a gente chegou nesse acordo de viva de forma extraordinária. O extraordinário é o além do comum. E eu me considero uma pessoa muito comum, uma vida muito normal. Sou mãe, professora, ponho roupa para lavar, faço comida, tenho dor de cabeça, né? Eu sou uma pessoa muito comum. Mas a sabedoria de Deus nos possibilita viver de uma forma além do comum. A sabedoria de Deus nos possibilita viver o extraordinário no que às vezes parece tão corriqueiro. E a nossa perspectiva, o nosso olhar muda. E esse é o convite de Deus para cada um de nós nesse dia. Provérbios, ele começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é esse reconhecimento da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da onisciência de Deus, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que a gente começa a caminhar de forma extraordinária. A gente algumas pessoas, elas se reconhecem como indecisas. Eu não sei se você é assim. Você diz assim, eu sou uma pessoa muito indecisa, eu nunca sei se eu quero o azul ou o vermelho, se eu quero sair, se eu quero ficar em casa, se eu vou comer, se eu não vou comer. Eu não me considero uma pessoa indecisa. Mas mesmo não sendo uma pessoa indecisa, eu tenho muitos momentos que eu não tenho certeza do que eu deveria fazer, ali naquela hora. Eu tenho dúvidas. E o que você faz quando você tem dúvidas? É muito difícil quando a gente está dividido. A dúvida traz um nível de divisão, né? Em Tiago 1, ele vai dizer que a gente não deve ter a mente dividida. E a verdade é que quando a gente está com a mente dividida, a gente está angustiado. A gente não tem paz. E como é bom quando a gente sabe o que deve fazer. Você concorda comigo? Então a sabedoria, ela traz pra gente paz. A sabedoria traz pra gente segurança. A sabedoria traz pra gente força. Eu tô inteiro. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei para onde eu devo ir. Todos nós aqui somos seres humanos. Somos racionais. Recebemos inteligência como parte da nossa humanidade, sendo crente ou não. Todo mundo tem inteligência. E habilidades diferenciadas. Tem gente que tem habilidade para música, que não é o meu caso. Tem gente que tem muita habilidade com os números, que é o caso do meu marido, também não é muito o meu caso. Tem gente que tem habilidade com comunicação. Acho que eu encaixo um pouquinho melhor aí. Eu gosto de falar, eu gosto de escrever, eu gosto de lecionar, eu amo ser professora, eu amo ser pastora, eu gosto de ouvir. Cada um tem uma inteligência. Tem gente que é atlético, tem gente que é artístico. Cada um tem uma inteligência, mas sabedoria é algo que precisa ser desenvolvido, conquistado, buscado dia a dia. E Provérbios é lindo porque
a sabedoria é atributo de Deus. E ele se apresenta como uma pessoa em sabedoria. Se você notar nos primeiros capítulos de Provérbios, sabedoria muitas vezes vem com S maiúsculo e ela é uma pessoa que convida. A sabedoria convida, vem para minha casa, vem conviver comigo, vem desfrutar do que eu tenho para te oferecer. E como eu disse, eu separei 40 temas de Provérbios. E se você olhar o índice do livro, você vai ver, você falou mais de 40, porque tem capítulo que tem 2 temas juntos, tem capítulo que tem 3 temas juntos, porque eles tinham alguma relação, então eu agrupei. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um capítulo do livro, e um pouco mais, né? Não uma descrição do capítulo, mas um tema de Provérbios que é muito presente, às vezes a gente não repara. E esse tema é a amizade. Amizade. Queria que você aí, você pode falar para quem está do seu lado, o que você entende que é amizade? Como é que você define amizade? O que é amizade? Pode falar aí para a pessoa que está do seu lado. Alguém quer falar em voz alta? Como você define amizade? Sinceridade entre as duas pessoas, falar a verdade. Amigo fala a verdade. Concordam? Mas tá ligado, ele estava desligado. Alguém mais gostaria de definir amizade? Como você definiria amizade? Amor. O que mais? Companheirismo, cumplicidade. Amém. Confiança. E a verdade, então, acho que está bem entendido aqui que a amizade sempre envolve um relacionamento de, no mínimo, né, 2 partes. E esse relacionamento envolve troca. E a palavra de Deus nos ensina desde a criação que Deus não nos fez. Deus não nos fez para que vivêssemos só. A gente tem o lindo relato de Gênesis 1 sobre a criação do planeta Terra, da vegetação, e que termina com a criação do ser humano, homem e mulher. No capítulo 2, a gente tem uma descrição mais poética da função que Deus dá ao homem e da criação da mulher. E Deus diz assim, não é bom... Você consegue falar comigo? O que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. E daí ele faz uma mulher e ele diz, ela será um ser correspondente, uma ajudadora idônea, no mesmo nível, para andar lado a lado e completar, para que o homem não esteja sozinho. A gente sabe que ali Deus está falando de uma união matrimonial, do início da família, mas essa fala de Deus transborda do casamento. Ele está dizendo, o ser humano não deve viver só. E a gente sabe que o isolamento, experimentamos isso um pouco na pandemia, ele faz a gente adoecer. Quantas doenças emocionais foram desenvolvidas num período de quarentena, de isolamento? Quando alguém é presidiário, apronta na prisão, qual o maior castigo que ele recebe? A solitária. Porque num ambiente isolado, você perde a noção do tempo, você perde a noção da vida, você perde a noção da humanidade. Tem um filme que eu já assisti há um tempo, chamado Náufrago, não sei se vocês já assistiram, com Tom Hanks. Ele cai numa ilha deserta, não tem nenhum ser humano lá, ele é entregador da FedEx, começa a abrir as embalagens, um dia sai uma bola de vôlei, ele se machuca, dá um tapa na bola de vôlei e as manchas de sangue ele enxerga como um rosto humano. E aquela bola de vôlei, o Wilson, vira o melhor amigo dele, porque não tem mais ninguém na ilha. E o ser humano enlouquece quando fica sozinho. Precisamos uns dos outros. Agora, responde aí dentro de você. Conviver é fácil? Não. Não. Mas eu quero afirmar aqui essa manhã que o sábio tem amigos. O inteligente nem sempre tem amigos. O inteligente às vezes é arrogante, soberbo, egoísta, mas o sábio tem amigos. E Deus disse que era bom que nós tivéssemos amigos.
Mas a amizade a gente desenvolve assim. Te conheci hoje, já sou seu amigo. Criança que às vezes fala, é bonitinho, né? Mãe, olha o meu amigo. Ai, que legal. Quando vocês se conheceram agora, né? Olha o meu amigo, uma inocência, né, que deve nos inspirar, mas a verdade é que não é de uma hora para outra que a gente desenvolve amizades. A gente vive num mundo que usa uma linguagem que às vezes nos confunde. Tem um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, já faleceu há alguns anos, e ele começou a desenvolver um estudo sobre o mundo líquido. E ele dizia, hoje o nosso mundo não é mais sólido, ele é líquido. E o que acontece no líquido? Ele escorre entre os dedos, ele evapora, ele é muito volátil. Por quê? Porque um dia ele estava conversando com um adolescente de 17 anos que falou para ele, hoje eu fiz 500 amigos. E ele falou, como assim? Eu já tenho 80 e eu não fiz 500 amigos na minha vida inteira. E ele começou a perceber que quando um adolescente de 17 anos fala, hoje eu fiz 500 amigos, não é a mesma concepção de amizade de um homem de 80 anos que vivenciou a vida de outra forma. Esse adolescente, na época, né, agora já está meio ultrapassado, mas ele usava Facebook e naquele dia 500 pessoas tinham começado a seguir o perfil dele. E daí o Bauman ele começa a dizer que mundo é esse que num dia a gente faz 500 amigos? É legal fazer 500 amigos, mas ele disse, o perigo é que com a mesma rapidez que a gente diz que faz amizades, é a mesma rapidez que a gente desfaz essas amizades. Qual é o seu nível de vínculo, de compromisso, de lealdade, de sinceridade, de companheirismo, de cumplicidade? Então, a primeira coisa que a pessoa fala e te irrita, você exclui. Primeira coisa que te incomoda no outro, você bloqueia. Então, é um mundo de relacionamentos muito frágeis e superficiais. Mas a amizade que a Bíblia nos estimula a desenvolver é em outro nível. É uma amizade que exige tempo, que exige comunhão, que exige respeito, que exige paciência, que exige amor, amor sincero. É claro que amizades podem trazer perigos. E eu queria sugerir que o nosso mundo, ele nos joga para competição, né? A gente se compara o tempo todo e até nessas redes, esses nossos amigos, muitas vezes a gente está olhando para ver que roupa o amigo está vestindo, que comida ele está comendo, quais são as festas que ele está indo, as viagens que ele está fazendo. E a gente, ao invés de celebrar e se alegrar com a vida do amigo, a gente começa a se incomodar. Porque eu não estou comendo o que o meu amigo está comendo. Porque eu não estou nessa viagem que ele está fazendo. Porque a minha vida não parece tão colorida e bela como a dele. Então, começa a criar uma situação de insatisfação, comparação e pode até gerar em nós um desejo de encontrar algum defeito no amigo pra gente se sentir melhor. Não, mas ele tá viajando, mas tá todo endividado. Ela tá bonita assim, mas passou filtro, porque eu sei que aquela pele é mais manchada. Né? Então, que relacionamento é esse? Pode gerar em nós competição. Outra coisa que a gente pode perceber em algumas amizades não direcionadas por Deus é uma relação tóxica de controle, de posse, né? Você tem sempre que fazer o que a outra pessoa quer, você tem sempre que concordar com o outro, e a pessoa é ciumenta, e você não pode ter outros amigos, e pode ser uma relação de sufocamento. E a gente tem que estar alerta e ter cuidado com esses tipos de relacionamentos. Em Provérbios 16, 28, vai dizer assim: o perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. E em 18, 24, ele vai dizer assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Então a gente precisa perceber se os relacionamentos que a gente está desenvolvendo realmente são de amizade ou de competição, de domínio, de opressão. Mas Deus ainda quer que nós tenhamos amigos. Mas como a gente sabe ser amigo? Eu gosto muito do texto de Paulo instruindo a igreja de Corinto sobre como se comportar durante a ceia. E ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Nós somos seres que precisamos de matéria-prima para produzir alguma coisa.
A gente não estala o dedo e surge, né? O único que cria do nada é Deus. Tem uma expressão teológica que fala do ex nihilo, é aquele que é capaz de criar do nada. Nós não somos capazes de criar do nada. Nós precisamos receber o conteúdo para poder compartilhar. E eu só posso ser um bom amigo se eu recebi, se eu aprendi, se eu tenho algum modelo para copiar. E eu queria estar desafiando você a estar pensando hoje de manhã, em primeiro lugar, como anda a sua amizade com Deus. Porque às vezes quando a gente tem problema de se relacionar com os outros, é porque em primeiro lugar a gente está tendo problema em se relacionar com Deus. Será que o meu relacionamento com Deus tem sido saudável? Será que eu já recebi realmente o perdão, a reconciliação? Será que eu entendo que Ele é o meu pastor e nada me faltará e eu posso confiar nele? Tudo que a gente falou aqui de amizade, confiança, sinceridade, respeito, companheirismo, fidelidade, eu tenho isso com Deus? Eu estou bem resolvido no meu relacionamento com Deus? Porque se eu estou insatisfeito, amargurado, magoado, eu vou ter dificuldade de me relacionar com os outros, mas o problema não são os outros. É o meu coração em relação a Deus. Em João 15:15, Jesus diz: pois não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho revelado a vocês. Então Deus nos chama para esse relacionamento de amizade, onde Ele revela a sua vontade a nós, onde Ele revela o seu coração a nós, onde Ele se revela a nós, porque a amizade, quando a gente fala em sinceridade, é porque a gente se apresenta diante do outro como quem a gente é de verdade, sem máscaras, sem cena, sem querer mostrar o que a gente não é, o que muitas vezes acontece nas redes sociais. A pessoa faz um recorte de uma cena e por trás tem tanta bagunça, né? Tem aquele cantinho da casa que tá arrumado, aí aquela foto vai, mas o resto tá de cabeça para baixo. E isso a gente não mostra num relacionamento superficial, mas num relacionamento sincero a gente abre o coração. Não podemos dar aquilo que não temos. E precisamos ter amizade com Deus para conseguirmos desenvolver amizade com os outros. Como a gente desenvolve amizade com Deus? É o convívio, é o dia a dia, é o falar com Ele, é o ouvir dEle, é buscar dEle. E sabe, uma das coisas que Deus tem me confrontado muito é estar com Ele em silêncio, na contemplação. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de fazer. E muitas vezes Deus precisa me dizer: Agatha, quiete-se. Eu estou trabalhando, contempla. Recebe da compreensão da minha grandeza. E às vezes a gente está lidando com ansiedade, com angústia, com medos. E Jesus fala em Mateus 6, não andeis ansiosos. É comando. Não andeis ansiosos. Olha as aves do céu, levanta a cabeça. Olha a criação, olha o que eu fiz, olha o que eu sou capaz de fazer. Olha os lírios do campo, como são belos. Eu cuido de tudo isso, não é você. E realmente poder enxergar quem Deus é e estar diante dele. Quando a gente fica muito de frente para alguém, a gente começa a ficar igual aquela pessoa. Você pisca igual, você fala igual, você começa a copiar os trejeitos. Tem até estudos neurológicos que dizem que os nossos neurônios espelham realmente. Por isso que o normal é reagir igual a gente recebe. Alguém é grosso com você, você quer ser grosso de volta. Alguém dá um sorriso, você sorri. Contagia, porque a gente espelha. Agora, no mundo mal, a gente não pode espelhar tudo que está acontecendo. A gente precisa estar diante de Deus para que a gente possa espelhar Ele. E não as circunstâncias. E não o comportamento egoísta, malvado, perverso, que muitas vezes o mundo está apresentando. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: eu não confio em ninguém, porque eu já fui muito magoado. Será que você nunca magoou ninguém? Quando a gente resolve o nosso relacionamento com Deus, a gente se enxerga. E a gente consegue perceber que realmente, às vezes, as pessoas falam coisas que machucam. Às vezes, as pessoas não têm direito de se meter em algumas áreas da nossa vida que elas se metem. Mas quem nunca? Quem nunca fez um comentário maldoso?
Quem nunca deu um conselho não solicitado? Quem nunca julgou o outro de forma imprecisa? Porque a gente não vê o coração. E a gente precisa colocar tudo isso diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a ter compaixão do outro. Eu queria te convidar a ler alguns versículos de 1 João, um lindo livro, uma carta, né, sobre amor. E João, capítulo 2, a partir do versículo 9. Se eu errar o versículo, alguém me avisa, porque eu tô precisando de óculos de leitura e eu esqueci o meu. Eu ainda consigo ler as palavras, mas o número do versículo às vezes eu não consigo. Mas se eu não estou errada, João 2,9 diz assim: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Vamos caminhar um pouquinho para frente. 1 João 3, a partir do versículo 11, diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Versículo 18, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Versículo 23, ele diz: e este é o meu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Capítulo 4, versículo 7, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, olha que forte o versículo 11 e 12. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Versículo 19, nós amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Amém? Como amar aquele que não está fazendo nada de amável por mim? Nós precisamos de matéria-prima. E de onde vem a matéria-prima? Do próprio Deus. Só somos capacitados a amar porque Ele nos amou primeiro. E precisamos reconhecer isso. Hoje o Brian estava na escola bíblica falando sobre investimentos que muitas vezes não fazem sentido no mundo, porque o mundo só quer investir naquilo que vai trazer um bom retorno. E às vezes você fala, vou investir nesse lugar, nessa pessoa, nesse projeto, que não vai me trazer retorno nenhum. Mas eu fiquei pensando, Deus nos exorta a investirmos naqueles e naquilo que o mundo muitas vezes não valoriza, mas sabe por quê? Porque Ele já nos deu a recompensa. Porque Ele já nos deu o tesouro precioso. Não é o que eu vou ganhar, é o que eu já ganhei. Eu sou capaz de amar porque Ele me amou primeiro. Eu não preciso amar para ser amado, eu preciso amar porque eu já sou amado. Eu não preciso investir porque eu preciso ganhar alguma coisa, eu preciso investir no outro porque Deus já investiu em mim e já fez a diferença na minha vida. Não é o que eu vou ganhar, é o que eu já ganhei. E é isso que faz toda a diferença na forma como nós caminhamos. Alguns amigos não nos devolvem muita coisa,
Mas Deus fala, continua investindo, vai atrás. Não é bom que o homem viva só. Ah, mas ele não faz nada por mim. Mas Deus diz, mas eu já fiz por você. E você é capaz de amar, porque eu te amei primeiro. Eu estou lendo um livro que eu estou amando muito. O autor é Luiz Schettini Neto. Ele é psicólogo, filósofo, teólogo. E o título se chama A Coragem de Conviver. E ele, em certa parte, ele diz assim, que paciência é essencial para o convívio. Paciência é essencial para a amizade. E às vezes a gente fala assim, cansei, acabou minha paciência, não aguento mais essa pessoa. Aí ele fala, cansou? Descansa um pouquinho. E volta. Continua vivendo em paciência, em amor, no convívio. A gente não pode cansar de conviver. Tem hora que a gente está um pouquinho desgastado. Descansa, mas volta. E eu amei essa imagem, porque às vezes a gente desanima. Às vezes a gente acha não está valendo a pena. E daí a gente tem que ouvir a voz de Jesus falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Cansou? Venha a Jesus e volta. Porque o mundo precisa desse amor. Não é o que eu vou ganhar, é o que eu já ganhei. E eu gostaria que você pensasse aí, talvez você pode falar para quem está do seu lado, 3 características que você acha que um bom amigo deve ter. A gente definiu amizade, que já inclui algumas características, mas tenta pensar em outras coisas. 3 características que um bom amigo deve ter. Fala para a pessoa aí que está do seu lado. 3 características. A lista da amizade ela pode ser infinita, mas 3 características que um bom amigo deve ter. Falou? Agora, sem se comprometer, responda dentro de você. Você tem essas características? Responde aí para você. Você tem? Porque muitas vezes a gente está querendo receber do outro aquilo que a gente não está oferecendo. E é muito importante a gente não desistir de conviver e tentar desenvolver em nós, com a ajuda do Espírito Santo, essas características que são essenciais na amizade. Precisamos de amigos. Eclesiastes 4, escrito, Provérbios quase todo foi escrito por Salomão, Eclesiastes também, em outra fase da vida. Em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, ele diz assim, é melhor serem 2 que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Nenhum de nós pode dizer eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Deixa eu ouvir um testemunho aqui de um momento difícil que um casal passou. E eles testemunharam a diferença que fez a presença de pessoas, a presença da igreja, a presença da liderança que diz, você não está sozinho. Jesus, ele não prometeu uma vida sem aflições, mas ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O bom pastor, que Davi conhecia muito bem, ele disse assim, e quando passares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, é o Emanuel, que passa com a gente nos dias difíceis, mas também está com a gente para celebrar as alegrias. O amigo é aquele que fala a verdade. Tem muitos versículos em Provérbios. Eu vou pedir só para você abrir no capítulo 27, que é um dos que mais tem versículos sobre amizade. O versículo 6, Provérbios 27, versículo 6, ele diz assim, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo, que o amigo sabe onde você precisa ser tratado. Versículos 9 e 10. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Jamais abandone um amigo, nem o seu, nem o de seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo
que é um irmão distante. Aqui ele está falando que relacionamentos de amizade podem ser mais próximos que relacionamentos familiares, consanguíneos. Porque amigo é aquele que está com você, que te conhece, que sabe o que te faz mal, que sabe o que você precisa. E o versículo 17, ele diz assim: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Já viu o ferro batendo no ferro? Dá um nervosinho em mim. Às vezes saem umas faíscas. Acontece. Mas o resultado é positivo. Estudos seculares mostram os benefícios da amizade. Eu vi alguns estudos que falam como pessoas que têm amigos, elas sofrem menos de depressão, a imunidade do corpo é mais forte, combate doenças, o coração tem mais saúde, vivem mais anos, são mais otimistas e faz bem ter amigos. Um pensador inglês, Francis Bacon, uma vez disse: a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. Mário Quintana, que foi um poeta brasileiro, disse que a amizade é um amor que nunca morre. E Deus, ele nos fez para sermos, em primeiro lugar, amigos dele, e em segundo lugar, desenvolvermos amizades uns com os outros. A igreja deve ser um local onde nós temos verdadeiros amigos. Não somos concorrentes. Não estamos comparando quem tem o carro melhor, quem tem a roupa melhor, quem tem a casa melhor. Nós estamos vivendo em colaboração, amando um ao outro, respeitando, perdoando, considerando, entendendo que cada um tem um histórico, uma formação, uns desafios, e amando o irmão do jeito que ele é. E eu queria convidar você, nesse mês de celebração, a tomar algumas decisões. Quais são as amizades que você está precisando cultivar mais? Recentemente um jovem falou para mim: eu tenho dificuldade de ter amigos, ninguém liga para mim. No final de semana eu fiz um teste, eu desliguei meu celular, fiquei 2 dias sem mexer meu celular, e quando eu liguei, não tinha nenhuma mensagem. 2 dias com o celular desligado. E eu falei para ele: eu tenho certeza que se você tivesse mandado mensagem para 5 pessoas antes de desligar o seu celular, quando você ligasse, você teria algum retorno. Mas às vezes a gente não está cultivando amizade. Eu fui diretora do Centro de Formação Missionária da Igreja do Nazaré numa época, as pessoas vinham de fora, moravam lá com a gente, fazia treinamento. De segunda eles tinham dia de folga e vinham de outros estados. Alguns dedicavam boa parte da segunda-feira escrevendo cartas, isso há 20 anos, tá, gente? Sem WhatsApp. Passavam algum tempo de segunda-feira escrevendo cartas para seus amigos, para sua família, eu levava ao correio. Adivinha o que acontecia? Na semana seguinte, esses que escreveram cartas recebiam cartas. E os que não escreviam para ninguém, ninguém lembra de mim, ninguém escreve para mim. Nós precisamos cultivar amizades. Então pensa, se você tem cultivado, se você tem escrito, se você tem ligado. Faça uma parceria de oração. Escolhe alguém e fala: você pode orar comigo essa semana, esse mês? Um dia eu gravo uma oração e mando para você, outro dia você grava uma oração e manda para mim. Eu tô com essa luta, eu tô com essa dificuldade. Parceria de oração. Parceria de estudo. Eu faço muitos grupos de estudo bíblico e é tão gostoso saber que tem mais gente estudando a Bíblia comigo. E a gente trocar ideias, e às vezes alguém escreve: fiquei com dúvida nisso, me tocou aquilo. Você pode também estudar um livro, eu faço muito isso. Escolho um livro para ler com uma amiga, com uma discipulanda, e a gente lê um capítulo e se encontra e conversa. Tudo isso é forma de alimentar a amizade. Tempo de café, de encontro, ligações, mensagens, intercessão. Você recebeu do Senhor e você pode oferecer. Não é o que eu vou ganhar com isso, é o que eu já ganhei. E a forma como eu posso transbordar desse amor. Para concluir, eu tenho sugestões de oração no final de cada capítulo. E eu queria ler com você a oração que encerra o capítulo de amizade. E convidar você a orar comigo. Se você concordar com o que eu estou dizendo, você pode dizer também. Não é uma reza, não é uma repetição vazia,
mas é uma reflexão da importância da amizade nas nossas vidas, que nós devemos clamar para que o Senhor trabalhe em nós, que sejamos os amigos que queremos ter, que sejamos aqueles que inspiram, cultivam e fazem da amizade algo verdadeiro no mundo de hoje. Você pode repetir comigo se quiser. Querido Deus, vivemos num mundo de pessoas imperfeitas. Nós mesmos somos assim. Ajuda-nos a não desistir do outro. Ajuda-nos a querer cultivar a amizade. Ajuda-nos a sermos seus amigos em primeiro lugar. E então oferecer esse amor fraterno a outros também. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu termino com uma autoavaliação também. Eu sempre gosto de autoavaliação. A começar em mim. Você possa se perguntar, eu tenho bons amigos? E depois, eu sou um bom amigo? E que a gente possa transmitir ao outro aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Deus abençoe. Obrigada.